Oi, doutor Eduardo. Tudo bem, Elô? Tudo bem? Obrigada por aceitar meu convite. Imagina, prazer. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria pedir para você é para você se apresentar para o pessoal, né? Para eles saberem qual que é a sua área de atuação, quanto tempo você já está trabalhando no mercado, enfim. Só dar Vamos um lá. alô. Então, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem aí, recolhidos em suas casas. Eu já estou há quase um mês em quarentena. E, bem, eu sou o Eduardo Tristão. Não precisamos usar o doutor. Por favor, doutor Tá. Heloísa, dispense o doutor comigo. Eu sou advogado imobiliarista, estou no mercado desde 2000. Vou completar aí 20 anos de prática entre estágio e advocacia. Sou advogado de formação, de paixão. Formado pela USP em 2003 e, enfim, advogado puro sangue por excelência, é assim que eu me defino. Ah, legal. Bom, para quem não sabe, bom, pelo menos na minha opinião, doutor não, o Eduardo Tristão é um dos caras que mais manjam de locação, assim, que eu conheço, assim. Então, aproveitem para fazer perguntas para ele. Bom, a gente já bateu um papo aí no offline, né? Eu vou tentar seguir mais ou menos aquele roteiro que eu te falei, de várias perguntas que eu tenho, mas se surgir alguma pergunta aqui do pessoal, vocês quiserem ir colocando, a gente vai lendo aos pouquinhos, tá bom? Vamos embora. Bom, a primeira pergunta, assim, que eu queria te fazer é qual é a pergunta que você não para de receber no escritório com relação à locação e Covid-19? Qual que é o top máximo? Olha, a gente tem recebido uma enxurrada de perguntas no escritório atualmente. A imensa maioria nessa situação de pandemia se refere a questões locatícias mesmo, tanto vindas por locatários quanto vindas por inquilino. Eu fiz uma live semana passada pelo escritório que eu trabalho, pelo Madrona, para tratar exatamente desse tema. E a pergunta fatal é: o que fazer agora? Seja o inquilino falando, eu faço o quê? Eu paro de pagar aluguel, eu notifico o cara, eu notifico o locador, eu tento negociar. E o locador, em contrapartida, e aí, cara, eu tô mais aberto para negociação, não tô? Que tipo de direito? Qual é o direito que eu tenho nessa situação extraordinária que a gente está vivenciando? Acho que essa fundamentalmente é a pergunta que eu tenho recebido de inquilinos e locadores. Qual é o direito que eu tenho? Tá. Bom, eu tenho acho que umas duas perguntas principais com relação a isso. O proprietário que se negar veementemente a negociar e o inquilino para de pagar porque não tem realmente fica comprovado que ele realmente não tinha como pagar o valor do aluguel naquele período. É, no futuro, ele não vai poder despejar, né? Se o projeto de lei 1179 de 2020 passar. Então, ele vai ter que conviver aí com esse inadimplemento temporário. No futuro, você acha possível que essa intransigência, vamos dizer assim, seja revista pelos tribunais e ele acabe tendo que receber um valor menor mesmo no futuro? Assim, Olha, Elo, eu acho que essa é uma possibilidade. O que eu tenho tentado passar para os meus clientes é o seguinte: primeiro, os clientes perguntam, cara, o que eu faço, o que eu devo fazer? Questiono judicialmente, negocio ou não. É, a primeira mensagem que eu passo é: a gente vive uma situação sem absolutamente nenhum precedente na história da humanidade. Na história do direito civil brasileiro, a gente nunca vivenciou uma situação tão disruptiva, utilizando a palavra da moda, como a pandemia do Covid-21 em relação às relações contratuais. E dentro dessa perspectiva, o que eu procuro passar para os clientes é: avalie casuisticamente a sua situação. A pandemia em si considerada, ela não é necessariamente um mal em si para aquela específica relação locatícia. Eu costumo dar o seguinte exemplo: o sujeito que fabrica álcool em gel num imóvel alugado, ao contrário do que a maioria está passando, ele não está sofrendo com a pandemia, ele está lucrando com a pandemia. sim. Então olhar casuisticamente para ver se de fato a situação de Covid hoje traz um impacto efetivo à atividade do inquilino naquele espaço, o que motivaria o locador a estar mais aberto a um ambiente de negociação ou não. Então, essa casuística, essa relação de causalidade é muito importante. E eu entendo que naquelas situações em que... e aí, vamos deixar um pouquinho o projeto de lei de lado, tá? Vamos Tá. falar do que a gente tem de direito hoje. Naquelas situações em que o locador não estiver disposto a negociar e o ambiente é bastante favorável à negociação, pensando no princípio da preservação do contrato,
Eu acredito que exista uma possibilidade razoável de um eventual pleito do inquilino no futuro, de redução do valor do aluguel, de repetição de indébito, de ressarcimento de valor que ele pagou a maior, de revisão retroativa para reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, pode vir a ser bem sucedida sim. Mas, de novo, acho que a análise ela tem que ser casuística. Não adianta a gente estabelecer uma regra para dizer, olha, em toda e qualquer situação, o inquilino que viu ali algum tipo de abalo na sua atividade, ele automaticamente já está empoderado juridicamente a pleitear uma revisão contratual. E onde eu acho que eu quero chegar? O direito aqui ele tem que afugentar um pouco os oportunistas. O que a gente tem encontrado bastante, eu tenho recebido ligações de clientes com viés bastante oportunístico. Olha, cara, eu quero revisar a base do meu contrato. Aí você começa a fazer algumas perguntas. Ah, legal. Você teve abalo de faturamento? Você está com dificuldade de caixa? A tua atividade foi paralisada por conta de alguma determinação do poder público determinando a cessação da tua atividade? E aí você começa a ouvir em algumas situações, não. E aí você tem que perguntar para o cliente, cara, você realmente está sofrendo negativamente os efeitos da pandemia ou você está querendo ser oportunista para negociar o teu contrato? Uhum. E eu acho que é esse tipo de coisa também, pensando nos dois olhares, né? O olhar do locador, que endurece, é pouco sensível a essa situação, que eu acho que também é uma decisão pouco inteligente, pensando que depois da pandemia a gente vai enfrentar uma crise econômica pesada de recessão. E o locador hoje que coloca em risco um inquilino que está disposto a ficar naquele imóvel e retomar o pagamento de aluguel depois de um determinado prazo, ele corre o risco de ter esse imóvel hoje abandonado, vazio, e aí a gente consegue fazer, por exemplo, um paralelo com as demissões, né? Sim. E amanhã, para ele conseguir repor esse ativo vazio por um valor de aluguel equivalente ao que ele recebia hoje, correr o risco de vacância desse ativo, ter que carregar o ativo pagando IPTU, manutenção, segurança, eu acho que isso, em algumas situações, motiva o locador a estar mais aberto para negociar. Pegando o gancho do projeto de lei do Anastasia. O projeto de lei do Anastasia, na sua redação original que foi para o Senado, ele alterava transitoriamente a lei do inquilinato em dois pontos fundamentais. O primeiro ponto se refere à possibilidade de ajuizamento de ação de despejo ou a concessão de alvará judicial de despejo, em que haveria um congelamento do mercado aí para até 31 de outubro de 2020, 30 de outubro, né, na redação modificada, para ações ajuizadas, se não me engano, a partir de 20 de março de 2020. Isso é algo que traria um abalo sensível e acho que instaria e incentivaria os locadores ainda mais a estarem mais abertos para acordo. E, além disso, para as locações residenciais, havia uma previsão prevendo basicamente um diferimento, uma moratória legal no pagamento dos aluguéis, com diferimento do pagamento de aluguel até outubro, em que o inquilino diluiria esse pagamento dos aluguéis que se acumulariam até então em parcelas a partir de outubro de 2020. Só lembrando, o projeto de lei, no texto modificado que saiu do Senado na semana passada, ele suprimiu essa questão da moratória nas relações de locação residencial, mas ele mantém a questão da suspensão do despejo. Então, em algumas situações, a gente acaba até orientando o cliente, falando assim, espera um pouquinho para negociar, porque, eventualmente, com a legislação entrando em vigor, e a gente acredita que ela vai entrar, pelo menos nessa questão relativa ao despejo, os inquilinos ganham ainda mais força para negociar. Sim, sim. Bom, assim, fazendo o pensamento contrário, eu também acho que o projeto de lei vai ser aprovado e aí vai, adeus, despejo nesse período. Não seria mais melhor para o locador já negociar, porque a hora que o inquilino souber que ele não vai poder ser despejado, aí ele vai ter mais força. Então, o locador não é melhor para ele já começar a negociar, para que ele tenha aí uma força? Eu acho que assim, a análise, se por um lado sim, talvez seja um incentivo para ele negociar agora, mas a superveniência da lei, e essa é a minha principal crítica à lei, a superveniência da lei ela vai se aplicar indistintamente a toda e qualquer relação locatícia. Então, daqui 2 semanas a lei foi aplicada, o locador que negociou hoje ou que deixou para negociar depois, ele vai ficar tão fragilizado quanto, né? E aí é a grande crítica que eu faço. Eu entendo a finalidade da medida, acho que a finalidade da medida é evitar que o Poder Judiciário seja inundado de processos questionando exceção, entre aspas, exceção de pré-executividade no despejo,
obstando medidas, onerando bastante o judiciário. Vou criar uma regra linear para todo mundo, mas o perigo disso você trata relações desiguais de uma mesma maneira e mais que isso, né, pensando na figura do locador, você transfere 100% da conta e do ônus da pandemia para o locador. Sim. E aí, pensando em atribuição de risco de contrato, isso não é necessariamente algo equilibrado. Porque, assim, a gente tem locadores e locadoras. A gente tem aquele perfil do locador que é rentista, que tem 200 imóveis de renda, e a gente tem aquele perfil do cidadão que economizou a vida inteira para comprar uma casinha de aluguel. Como é que eu vou tratar essas pessoas da mesma forma, né? Em relações contratuais, que muito embora tenha a relação jurídica seja a mesma, a legislação que se aplica seja a mesma, mas casuisticamente são relações distintas. Até o Imóveis Underline Crash aqui colocou assim: no caso de proprietário ter um único imóvel como fonte de renda e seu direito de se alimentar e manter suas contas. Eu acho que é bem isso que você está falando, né? Não dá para a gente medir com a mesma régua um cara desse que provavelmente tem um imóvel que ele mora e mais um imóvel de locação e que às vezes é o complemento de renda ainda, não é nem a única fonte de renda. A situação dele é bem complicada também. Aqui a Aurélia colocou assim: inquilino agendou a mudança e veio a pandemia. Como fica o contrato? Pode cobrar? Eu não entendi se ele alterou. Será cobrança para sair ou para entrar? Mas acho que é para entrar a pergunta, né? Então, assim, assinou o contrato, agendou que ia mudar, não deu tempo de mudar, ou seja, ele não está usando imóvel ainda. Se pode cobrar o aluguel. Contrato assinado, mas não. Olha, teoricamente, vamos lá. Pensando num contrato assinado com termo inicial iniciado, o inquilino não se mudou, o locador, em tese, tem direito de cobrar o aluguel. Mas pensando de uma maneira bastante pragmática, ele vai receber esse aluguel? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se ele for cobrar judicialmente esse aluguel, ele vai efetivamente ter sucesso numa cobrança de aluguel? Porque assim, despejo ele não vai precisar entrar, porque não existe uma emissão efetiva na posse, o imóvel está vazio. Uhum. A grande questão é um contrato que na prática produziu efeitos? Eu acho que a gente tem que sair um pouco de uma teoria pura. A teoria pura, sim, ele pode cobrar. Sim. Na prática, qual a utilidade da cobrança? Ou faz mais sentido ele encerrar essa relação com esse inquilino, ou dar preferência para esse inquilino se mudar, ou celebrar um novo contrato nas mesmas condições que ele celebrou hoje, daqui 60 dias, quando a parte mais aguda da pandemia passar? Interrogação. Bom, a minha opinião sobre isso seria que cobrar ele pode, mas muito provavelmente se o inquilino entrar com uma ação judicial dizendo que sequer se emitiu na posse, ele tem uma chance razoável de obter êxito e não precisar pagar. Considerando essa situação atual, né? Deixando de ser 100% legalista e até pelas decisões que eu tenho lido, pelo menos, que os juízes têm flexibilizado bastante e considerado... porque tem essa discussão, força maior, é imprevisível e inevitável, mas a que ponto, né? A ponto de atingir essa relação? Enfim, bom, a minha opinião é que manda lá o boleto, se o cara não pagar, já são outros 500, até porque, né? assim, eu não acho que cabe uma discussão de força maior, porque a prestação não se tornou impossível de ser cumprida. Que essa é a discussão em cima da força maior, né? Eu acho que a gente passa por uma discussão relativa à teoria da imprevisão e de uma maneira até mais adequada em relação à onerosidade excessiva, tá? Por ser um contrato de execução continuada ou diferida à relação de locação. Mas sabe o que eu acho, Elô? Eu acho Você acha que se aplica mais onerosidade excessiva do que imprevisão? É isso? Na minha visão, sim. Na minha visão, cai como uma luva lá a questão da onerosidade excessiva, tá? É um contrato de execução continuada ou diferida. Existe um evento futuro que traz que pode trazer, aí ao cuidado nas palavras, uma situação bastante onerosa para uma das partes, nesse caso de uma maneira mais palpável assim, para o inquilino, em que ele poderia eventualmente, eu não estou com o artigo de cabeça, mas acho que pelo caput ele pode pedir a resolução do contrato e pelo parágrafo único ele pode pedir a revisão para o reequilíbrio econômico e financeiro da relação. Tá? É por onde boa parte assim, dos inquilinos tem partido dessa premissa e desse fundamento legal para discutir. A gente tem visto alguns bastante mais agressivos falando assim, isso aqui é caso fortuito ou força maior, e aí também não cabe muito a gente discutir o que é uma coisa ou outra, a regra é a mesma. Sim. Mas eu entendo que do seu ponto de vista legal não cabe o enquadramento aqui especificamente como caso fortuito e força maior. Mas eu ia dizer outra coisa, Elô, que eu acho que a gente está vivendo um momento
em que a gente tem uma enorme oportunidade, a gente como privatista, né, de autocomposição e autorregulação dos negócios jurídicos, sem que a gente precise, de uma maneira muitas vezes precipitada, bater nas portas do Poder Judiciário ao menor sinal de pânico ou de medo. Até porque o Poder Judiciário vai e será inundado com outras medidas muito mais urgentes, e aqui eu não tô querendo desmerecer os inquilinos ou os locadores, mas a gente está falando de questão envolvendo saúde pública, questões maiores, questões de Estado e questões de sociedade, do que para regular a questão de locação. Então, assim, a prestação jurisdicional provavelmente não vai vir no tempo adequado. Ela usualmente já não vem. Eu acho que a tendência é que ela venha ainda menos. Então, hoje, eu acho que a gente tem uma baita oportunidade de aprendizado, de efetivamente colocar em prática princípio de autonomia da vontade, princípio de preservação dos contratos, princípio de boa-fé, princípio de lealdade. E, assim, a mensagem que eu passo para os advogados que estão ouvindo é essa, assim, parar de raciocinar um pouquinho com o Poder Judiciário, porque ele não estará agora para atender. E também não esperar do governo federal um pistolão de cima para baixo, que vai linearizar as relações, não tem mais despejo até dia 31 de outubro, o que, infelizmente, na minha opinião, eu acho que é algo que vai vir. Eu acho que a lei vai ser aprovada. Mas, assim, hoje, mais do que nunca, nós, advogados, estamos instados a assessorar e orientar clientes a composições. Todo mundo vai perder nesse processo. A questão é como é que a gente aloca esses riscos. Eu concordo 1000% com o que você está falando. E assim, eu ainda coloco uma outra coisa que eu acho muito importante, que mude a visão do advogado. Pelo menos eu, quando fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2000 e saí em 2004, né? Eu fui muito ensinada a ser combativa e não a entrar em acordo. Então, acho que assim, o inquilino, o locador e o locatário não conseguirem se entender, às vezes pelo calor da emoção, paciência é uma coisa esperada até. Agora, eu acho que o advogado poderia, os advogados que estão aqui escutando, e assim, acho que a gente podia mudar essa visão mesmo de que tudo deve ser levado para o judiciário, porque é uma coisa que eu acho, e assim, eu já fiz conta e coloquei isso na ponta do lápis. É mais rentável para o advogado cobrar menos e fazer um acordo extrajudicial do que ficar entrando com ação judicial. É muito mais rentável. Não tem nem comparação, porque você resolve a questão num prazo muito menor. Então, assim, eu fico extremamente feliz quando eu encontro um colega do lado contrário, que ele não me enxerga como inimiga. Ele me enxerga como uma pessoa que está ali junto com ele para tentar resolver a situação. É óbvio que a gente vai tentar obter o melhor resultado para o nosso cliente. Mas eu acho que hoje o advogado tem que ter essa visão. Fazer acordo é bom para o judiciário, é bom para o advogado e é bom para os clientes, porque a gente entrega o resultado muitas vezes muito melhor do que levar para o juiz. Principalmente, assim, agora falando, só fugindo um pouquinho, principalmente quando a gente fala de coisas muito técnicas. Então, por exemplo, a minha área maior de atuação hoje é direito na construção civil. O juiz não entende de construção civil. Então, direito médico, o juiz não entende de direito médico. E, às vezes, uma locação de um imóvel, de uma empresa, uma coisa muito, muito técnica também, que você, que é advogado especialista, entende, e eu, que não sou especializada em locação, não vou entender, e o juiz também não vai entender. Então, acho que assim, a gente tem mesmo que levantar essa bandeira de tentar fazer o acordo extrajudicial, porque todo mundo sai ganhando. Pelo menos é o meu protesto aqui. De deixar. Bom, a Adriana está perguntando assim: ó, tem um caso de uma escola pedindo redução do valor da locação, sendo que, apesar da suspensão das atividades escolares, a escola não deixou de cobrar as mensalidades dos alunos. O que você acha disso? Eu acho que eu volto para o começo da minha fala, que eu acho que as negociações, nesse caso, elas têm que partir primeiro, de uma relação de causalidade muito clara entre a pandemia e o efeito deletério, utilizando uma palavra mais antiga, na atividade empresarial daquele inquilino, tá? Então, assim, me parece que o simples fato de eu ter uma interrupção na atividade escolar não necessariamente implica, no D0, num abalo de caixa relevante para aquela instituição específica de ensino, apta a justificar o seguinte: eu simplesmente vou parar de pagar o aluguel, porque eu não posso mais receber alunos aqui. Ele tem efetivamente condições de pagar o aluguel? E aí o ponto que eu bato aqui é: o inquilino, você quer fazer um pleito, prepare o teu pleito. Porque simplesmente
dizer que a pandemia é a causa de todos os males me parece muito simplista. E um locador mais bem assessorado não necessariamente vai cair nessa conversa. Sim. E mais que isso, eu não vou nem entrar nesse mérito, isso quebra princípio de boa-fé, isso quebra princípio de lealdade e tudo mais. Me parece um pouco uma medida, entre aspas, eu não estou dizendo, eu não vi o balanço, não vi as demonstrações financeiras dessa escola, mas me parece uma alegação simplista falar que simplesmente pelo fato da atividade ter sido interrompida, eu tive uma cessação de receita. As mensalidades continuam sendo cobradas, os alunos continuam estando obrigados a pagar. E aí vai muito, Elô, também dos inquilinos não serem precipitados e se prepararem eventualmente para um contencioso no futuro. Você está se negando a pagar aluguel hoje, por quê? Porque amanhã, a hora que você for discutir isso no judiciário, e que você vai tomar uma ação de despejo ou uma ação de cobrança, porque, veja, o projeto de lei da Anastasia não impede o ajuizamento das ações de cobrança, ele impede os despejos. Sim. Aí o sujeito não vai ter o contencioso dele bem preparado, no sentido de falar assim, seu juiz, eu parei de pagar por quê? Eu parei de pagar por causa da pandemia. Mas lembrando que os prazos estão suspensos, então vai poder entrar com a ação, mas muito provavelmente a gente não vai ter aí aquele andamento. Tá andando, mas não tá publicando. Mas mesmo Mas assim, eu acho que tem uma questão de preparação do teu contencioso, preparação do seu argumento. eu queria fazer uma ponderação como mãe que estou pagando mensalidade sem poder usar o serviço. Eu até questionei a escola como que seria, e a escola está fazendo todo um jogo, não vai dar férias de julho, não vai dar férias de... Enfim. O que a dona da escola do meu filho falou foi que, em último caso, se estender muito, ela vai tentar negociar os contratos dela, e eu acho que pode ser essa questão dessa escola em específico, para poder repassar para os pais um desconto na mensalidade. Então, assim, ela vai estar ela vai dar um passo adiantado. Antes dela dar o desconto para os pais, ela vai tentar negociar os contratos dela para poder baixar, nem que seja temporariamente, para poder repassar para os pais esse desconto. Então, acho que é essa questão da preparação, acho que pode ser realmente negociado. Olha, se você se comprometer a dar desconto para os pais, manter. É que isso não é função do locador se preocupar com isso, na verdade. Mas eu acho que pode ser que seja essa a intenção, entendeu? Reduzir o custo da escola nesse momento para poder repassar esse desconto para os pais, porque tem muito pai, eu conheço muitas amigas minhas que já estão falando de que querem parar de pagar, e eu falei, não dá para parar de pagar, porque o professor vai viver do quê? Vai comer o quê? Então, assim, a gente tem que lembrar também que o professor vai receber o nosso filho depois. Então, tem toda essa questão. Não nem quero entrar nesse mérito, mas pode ser que seja um movimento antecipado da escola. De Eu querer acho que, reduzir o custo. eu acho que no final das contas, Elo, toda essa situação ela vai gerar um custo marginal gigantesco para as relações. Gigante. E se a gente não se conscientizar de que quem vai pagar a conta desse custo marginal é a sociedade como um todo, e aí a gente vai falar assim, quem vai pagar não é a sociedade, quem vai pagar é o Estado. Não se engane, quem financia o Estado é a sociedade. Então, no final das contas, a conta tem que ser repartida. Eu vou usar uma frase da nossa ex-presidente, que é aquela que ela fala assim, ninguém vai ganhar nem vai perder. Vai todo mundo perder. E a gente tem que estar disposto um pouco a tá jogando esse jogo nesse momento. Vai todo mundo perder. Quem quiser só ganhar nesse momento, não vai ser bem sucedido. Ou vai perder hoje, ou vai perder no futuro. Essa é a minha visão. Eu concordo. Bom, a Lu Sanches está falando assim, Tristão, e no caso de despejo com liminar em contrato comercial vencido, você acha que não haverá determinação para a desocupação em 15 dias? Lembrando que neste caso não estamos falando de falta de pagamento. Vamos lá. Isso tem a ver com o projeto de lei. Hoje, pela regra de hoje, a liminar deveria ser cumprida, porque os prazos estão suspensos, mas assim, em tese, a liminar deveria ser cumprida. Imaginemos uma superveniência do projeto Anastasia. O projeto Anastasia fala em suspensão de despejo para ações ajuizadas até 20 de março. Portanto, em tese, nesse teu caso aí, a liminar também deveria ser cumprida. Aqui tá falando, a Paula tá falando, eu também já recebi essa pergunta. Nos casos de contrato de administração com cláusula de garantia, né? No caso em que a administradora ou a imobiliária se responsabiliza pelo inadimplemento do pagamento dos aluguéis. Considerando que metade da carteira daquela imobiliária seja garantida e pare de pagar, a própria imobiliária vai acabar quebrando.
Acho que sim. E eu acho que a imobiliária tem nessa situação à disposição dela algum tipo de pleito para a exoneração dessa fiança, mesmo que seja em caráter parcial. Eu acho que aí caberia o caso fortuito e força maior, não caberia? Porque não é Eu acho nem que, questão de sim, veracidade excessiva. Porque, assim, se todo mundo executar a garantia, os caras quebram. eu acho que sim. Eu ainda não acho que, assim, para que seja um caso fortuito ou força maior, vamos lembrar, tem um artigo Simão que foi publicado hoje falando disso. Eu preciso falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação. Dinheiro, pessoal, todo mundo dá um jeito de achar. Não é que eu estava obrigado a entregar um elefante XPTO para um circo e aquele elefante morreu. Porque agora não pode mais bicho em circo, mas no meu tempo podia. E aquele cai um raio naquele bicho, eu não posso entregar aquele um elefante. Obrigação infungível, indivisível, caso fortuito e força maior. Me exonero do cumprimento da obrigação. Mas Agora, se o ainda elefante ter outro, não teria força maior. não teria força maior, eu tenho uma fungibilidade. Mas acho que nesse caso da imobiliária que garante obrigação de terceiro, considerando que haverá um efeito cascata, cascata não, um efeito dominó aí de demandas em que ela vai ser instada a responder, eu acho que o pleito é de exoneração da fiança por teoria da imprevisão. Tá, Está lá em outro artigo do Código Civil. tá. Bom, PH Matias, e sobre cotas condominiais e ações de cobrança segue normal? Segue normal, né? Se vai conseguir receber, são... Segue normal, mas acho que podemos esperar contenciosos parecidos com o contencioso da locação. É que a Sim. questão do condomínio é um problema ainda maior, né? Porque o condomínio tem uma questão de financiamento coletivo, né? Quase como se fosse um investimento coletivo para financiar algo de benefício de uma comunidade, né? De uma coletividade. É divisão de despesa, né? Se você. Eu acho que assim, o que precisa ficar bem claro, até aqui no meu condomínio, eu sou do conselho, o pessoal fala, não sei o que, você vai prorrogar prazo para pagamento. E assim, eu acho que o que as pessoas não conseguem entender é diferente da locação. A taxa condominial ela se presta a pagar serviços que você está se beneficiando diretamente. Então, se você não quer um condomínio, se você não quer pagar um condomínio alto, porque geralmente o que tem mais impacto é prestação de serviço de portaria, segurança e limpeza, então vá morar fora de condomínio. Então, assim, eu acho que é um pouco diferente. Cota condominial não tem como parar de pagar, porque se você não É, pagar, você não vai parar de ter o serviço, né? eu também acho que o enfrentamento é mais duro e o condômino ele tem menos argumento para justificar uma suspensão de pagamento aqui. Tá bem menos do que numa relação locatícia. Eu acho que são situações incomparáveis. Tá. Digamos que a pergunta da Lilian aqui. O locador pode cobrar a multa pela rescisão contratual sob a alegação da pandemia, ou seja, o inquilino resolve sair porque não tem mais como pagar e vai morar, de repente, no fundo da casa da mãe, alguma coisa do tipo. E ele pode cobrar rescisão contratual? Pode, pode. O sujeito saiu por quê? Não saiu porque deixou de pagar? Deixa eu Ele te vai, falar. Saiu porque ele vai ter não ia ter sucesso como nessa pagar. cobrança? É, Poder, ele pode. bom. A lei fala algo sobre revisional, elas também estarão suspensas? Eu não li nada sobre revisional. Não há absolutamente nenhuma previsão no PL do Anastasia sobre revisional. Nem Tá, sobre revisional, nem sobre renovatória. Não há. o que que você aconselha? Tá dando aí 7 meses. Começa a preparar já revisional? Revisional Adicional, não, renovatória. renovatória. Eu Começa a confundi com preparar a tua esse. renovatória. Você quer renovar? Começa a preparar a tua renovatória. Tá. Inquilino deixa de pagar taxa de condomínio antes da pandemia. Agora dá desculpa de não ter como pagar pelo motivo da pandemia. Dívida feita há 3 meses atrás. Não é excludente de qualquer coisa aí. Me parece um caso de oportunismo aí. Eu recebi uma pergunta que falava o seguinte: eu tô com um imóvel, advogada, né? Falando, eu tô com um contrato aqui para eu orientar o meu cliente, o cliente dela era locador. Uhum. E era contrato por temporada. Não sei se é Airbnb, Tá bom? qual que é.
se eu achava que ela devia esperar o projeto de lei, né? Porque até então poderia suspender o contrato de locação, a cobrança do aluguel. E assim, o que eu gostaria de pôr aqui, ver se você concorda comigo, é todas as relações jurídicas nascidas após o advento aí da Covid-19, após a declaração de pandemia, decretos estaduais, qualquer coisa, deixa de ter aí o fator surpresa. Então, se Sim. a pessoa está assinando um contrato agora, ela sabe que tem pandemia, que se ela vai poder receber dinheiro ou não para poder pagar aquela prestação de serviço. Então, assim, não há que se falar em elemento surpresa em relações contratadas após. Não, Bom, as circunstâncias extrínsecas à celebração do negócio jurídico, elas são dado posto. Vamos traçar o seguinte paralelo. Eu vou hoje lá na Fast Shop, com a atual situação de pandemia, porque eu estou sem televisão aqui em casa, eu vou lá e parcelo uma televisão em 15 prestações na Fast Shop. Eu vou poder alegar que a pandemia, eu perdi o emprego por causa da pandemia, não vou poder pagar a televisão? jamais. Bom, ó, a Paty Norton aqui, lá da de notário. Onerosidade excessiva não me convence, pois, a despeito do entendimento majoritário da jurisprudência, penso que a lei não contém palavras inúteis e não há extrema vantagem para o locador. Fernanda, quer fazer a consideração? Gente, assim, não há extrema vantagem para o locador. Será que não há extrema vantagem para o locador? Dele estar recebendo ou estar titulado a receber uma contraprestação sem que o ativo esteja disponível? Vamos imaginar o seguinte, eu sou locador de um varejo, de um comércio em que a prefeitura mandou as portas baixarem por causa da pandemia. Eu não tenho disponibilidade do ativo. Eu não tenho disponibilidade do ativo. Eu poderia, inclusive, alegar, sabe o quê? Exceção de contrato não cumprido. Eu não vou pagar. Mesmo tendo o fato do príncipe e toda aquela coisa? É que o fato do príncipe, que assim, a gente vai ver 200 milhões de teorias diferentes. A questão do fato do príncipe ela é muito difundida em contratos administrativos. Né? A gente vê uma aplicação bem mais, falando em termos de jurisprudência, bem mais tímida em relação ao direito civil. Tá? O ponto aí eu não vejo a questão da vantagem extrema para o locador como necessariamente o locador tendo um comportamento omissivo ou omissivo doloso para que ele tenha essa vantagem. Lembrando que a gente está falando... Não acho que essa interpretação da honestidade excessiva. Sim. Bom, lembrando só que a gente não está falando... Quando a gente fala de vantagem ou desvantagem para o locador, pro locador ou locatário, às vezes a gente tem uma cabeça de pensar de grandes varejistas, né? Americanas, enfim, grandes lojas. Mas a gente tem que lembrar que tem o comerciante a vendinha da esquina que o cara não tá podendo vender. Então, assim, eu acho que às vezes a gente pensa com uma cabeça, pensa num sujeito específico e, na verdade, a gente tem que pensar com uma cabeça mais ampla. Bom, a Fernanda, Tristão, já teve algum caso de despejo, qualquer que seja a forma? Porque acredito que, não pelo PL, mas pela situação atual, não haverá nenhum, enquanto perdurar a pandemia. Acho que ela está perguntando se você sabe que se está acontecendo os despejos. Assim, a gente não tem muito termômetro. Honestamente, eu não acho que houve um incremento no volume de ações de despejo que foi ajuizado durante a pandemia. De novo, eu acho que o locador que pensa duas vezes, o locador um pouco mais cauteloso, ele vai pensar duas vezes antes de ingressar com despejo nessa atual situação. O custo de reposição do ativo é muito alto, vai ser muito alto, tá? Acho que, independentemente do PL aprovado, eu concordo que a tendência do judiciário é de ser mais complacente com os locatários, naturalmente, tá? Acho que é uma tendência natural. A 8245 é uma lei estruturada pró-locatário. A jurisprudência consolidada hoje é uma jurisprudência, na imensa maioria dos casos, consolidada pró-locatário. A gente vai ver desde casos aí de valor de revisional, indenização por insinceridade e retomada para uso próprio no 47 ou no 52. Enfim, a estrutura da lei ela já é pró, a jurisprudência ela já é pró-inquilino. Eu acho que a tendência com ou sem PL é que a gente tenha despejos mais tímidos em situações muito flagrantes, tá? Em situações bastante flagrantes em que o locatário ele tá se valendo de alguma forma, de algum oportunismo ali para se levar algum tipo de vantagem, tá? Eu concordo que, por exemplo, na locação residencial, e aí, de novo, é uma maneira de pensar, para mim, um pouco equivocada.
de pensar um pouco da maneira que você raciocinou aí, que você falou, Elô. A gente fecha os olhos e acha que o locador é aquele empresário malvadão, capitalista, que fuma charuto, entendeu? E que trata mal os empregados e que vive de renda. E, na verdade, a realidade do empresariado brasileiro, na média, ele é o pequeno empresário, ou o pequeno comerciante, ou o cara que trabalhou a vida inteira para comprar um imóvel para renda e alugar para ter uma complementação. Essa é a grande realidade. Então, assim, eu acho uma postura, muito embora eu acho que é isso que vai acontecer, é uma postura um pouco cínica de sempre tratar o locador como um demônio. Quando, na realidade, seja o locador, seja o empresário médio brasileiro, ele é tão ou mais ferrado do que o consumidor ou o inquilino dele. Sim, não, eu concordo. A gente monta uma imagem na cabeça de todo mundo, não só do locador, e a gente acaba cometendo alguns pecadinhos por não pensar diferente. Então, todo mundo pensa, por exemplo, que médico é rico, todo mundo pensa que advogado é rico e mau caráter, e assim, acho que a gente vai criando essas coisas que acabam... São estereótipos, né? São estereótipos. Renata, Renata Guerato, qual a justificativa legal? Isso tem mais relacionado a direito condominial, mas vou fazer essa pergunta e também uma outra pergunta. Qual a justificativa legal para a síndica proibir a execução de obras não emergenciais no condomínio? É possível essa proibição justificando a quarentena determinada pelo poder público? Artigo 1348, acho, do Código Civil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá lá, Elo? Eu acho... só um minutinho aqui. 1348. Tô abrindo aqui. Eu não tenho certeza se é esse o número, mas eu sei que alguns síndicos estavam justificando, algumas administradoras estavam justificando com base nesse artigo. Deixa eu achar aqui. Quem sabe faz ao vivo, viu, Elô? Vim preparado para falar de locação, mas vamos falar de condomínio também. Compete ao síndico... representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Eu acho que era baseado nisso. Compete ao síndico representar ativa ou passivamente o condomínio em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então, em tese, a necessidade de não ter uma circulação de pessoa ali, o risco, seria baseado no interesse comum. É bem amplo o artigo. Eu recebi uma consulta semana passada sobre isso. O que eu mais tenho recebido ultimamente é consulta, né? Liga primo, parente, papagaio, cliente, só consulta, o dia inteiro no telefone. Tratando exatamente sobre a situação, o sujeito tinha acabado de comprar um apartamento, queria tocar uma reforma e a síndica negou acesso por conta da pandemia. O imóvel estava localizado no Distrito Federal, mas acho que a regra também poderia se aplicar a São Paulo, porque as atividades de construção civil não estão suspensas lá no Distrito Federal, assim como aqui em São Paulo também não estão. E aí a primeira reação do cliente, que também era advogado, falou, cara, eu acho que o direito de propriedade ele se suplanta a isso, a atividade não está proibida, eu vou peitar o síndico e vou entrar. Aí eu acho que eu tenho dois argumentos para ele. O primeiro a gente tem aqui um conflito de princípios entre princípio do direito da proteção do direito de propriedade vis-à-vis proteção à saúde pública e à coletividade lá do condomínio, tá? E são princípios que é difícil você encontrar um ponto de equilíbrio. Eu não acho que a resposta é óbvia. O argumento foi um argumento prático. Cara, você realmente quer entrar no prédio agora para fazer uma obra não emergencial e arrumar confusão com todos os seus vizinhos? Com todos os vizinhos, porque vai ter o barulho, tá todo mundo em casa, e vai ter aquela coisa de incomodar. Elô, eu vou te dar um exemplo meu aqui. Eu me mudei recentemente, eu tô com a casa sem móveis, eu tenho um sofá para entregar, eu tenho uma mesa para entregar, eu estou sem móveis no meu apartamento. E eu tomei a decisão aqui de não subir os móveis, porque tem que fazer içamento e tal. E aí eu não estou falando que eu estou certo ou estou errado, estou falando que foi a minha decisão. Por conta do interesse coletivo e de não querer arrumar rolo com meus vizinhos. Para amanhã ou depois eu virar o mala do 41, o imbecil do 41, que colocou os outros moradores em risco, expôs os outros moradores em risco. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar sopesar. Não tem uma resposta de certo ou errado para isso, mas eu acho que você tem que sopesar a questão prática
Vale a pena comprar essa briga para uma obra não emergencial? Interrogação. Segundo, não acho que a resposta é óbvia. Eu sou proprietário, a atividade não está proibida, eu posso executar a obra. Lembrando que no projeto de lei 1179, ou famigerado, vai permitir que o síndico proíba tanto o uso das áreas comuns como as obras não emergenciais. Então, até então, vai de cada um enfim, depois que tiver o projeto de lei aprovado, que eu acho que vai passar. Bom, essa pergunta aqui era o que eu queria te fazer e o Tita Faria está aqui. Tita Rifa, Doutor, a questão que ele colocou foi o seguinte: ele se mudou recentemente para o imóvel, né, para o apartamento, e ele é recém-casado também, e ele foi colocado em home office pela empresa dele. Só que ele está sem internet. E a síndica não quer deixar instalar a internet no apartamento dele, puxar a fiação, aquela coisa. A pergunta dele é, neste caso, e até ameaçou ele de multa, né, se chamar aí um prestador de serviço. Nesse caso, seria um serviço essencial? Eu entendo que sim. Eu também, assim, eu entendo que sim, é essencial para que ele exerça a atividade profissional dele, essencial para que ele mantenha o emprego dele, essencial para que ele possa trabalhar, ter a internet disponível em tempos de home office. Acho que me parece faltar um pouco de bom senso da síndica. Eu acho que ela poderia tentar organizar isso de maneira a causar o menor impacto possível na atividade ou na rotina do condomínio. Cara, vamos tentar fazer um horário alternativo. O cara consegue vir no horário que tem menos circulação de pessoa aqui no prédio. Assim, eu acho que dá para organizar e eu entendo aqui que é uma questão que tem um caráter de mais essencialidade. Mas também não é uma resposta 100% óbvia. Tá, uma pergunta que eu ia te fazer, mas você acabou já meio que respondendo no caso de... Vamos construir uma situação, tá? Eu moro em São Paulo e digamos que eu tenho um imóvel no interior, numa cidade de 5 mil habitantes, que ainda não teve nenhum caso de Covid-19, e eu, no desespero, quero levar meu filho para lá, enfim, quero me proteger. Eu posso tirar o meu inquilino desse imóvel para ficar aí 3, 4 meses e colocar ele na rua, e isso me poderia... Eu acho que isso pode me causar problema no futuro. Mas, do ponto de vista legal, você acha que isso se encaixa para uso próprio e dá para brigar por isso? Eu acho difícil, por algumas razões. A primeira, e aí sendo essencialmente legalista, a retomada para uso próprio de imóvel residencial está prevista lá no artigo 47 da Lei do Inquilinato. Lembrando que retomada para uso próprio lá no artigo 47 é para contrato celebrado por prazo inferior a 30 meses. O 46 não estabelece retomada para uso próprio, salvo engano, tá? Então, eu acho complicado você, na medida em que... E aí, o segundo argumento é um argumento prático, tá? Você tem moradia. Não é que você está na rua. Você tem moradia. Você, por uma questão... você está alegando o interesse e não uma necessidade sua, né? É um interesse e não uma necessidade sua para descumprir contrato, sem que a lei te dê o direito de exercer a retomada para uso próprio. Na verdade, eu acho que eu até esqueci de fazer um contraponto aqui. O PL prevê, acho que ia prever isso naquele artigo 10 que não entrou. Sim, foi sim. que eu fiquei na Sim, cabeça. prevê sim. Aqui o Heitor está falando, a jurisprudência dos tribunais já abordou esse assunto de limitação ao pleno exercício da propriedade, em casos em que se configura o abuso do direito de propriedade, do exercício do direito de propriedade. É possível limitar o exercício. Eu acho que estava falando sobre as obras. A redução, Jorge Rossato, o pessoal está aqui em peso. Doutora Jorge, bem-vinda. A redução dos aluguéis na locação comercial, no qual não está sendo utilizado a finalidade do uso. A redução não deveria ser realizada sem poder ser cobrado futuramente? Caberia a teoria da imprevisão? Entendi. Jorge, eu estava discutindo essa questão hoje, numa outra situação profissional também, em que o inquilino, além de ter tido um abalo de faturamento, era um negócio envolvendo coworking, que é um problema até maior, né? Porque a própria empresa de coworking ela é vítima e algoz ao mesmo tempo, né? Porque ela é inquilina do imóvel e geralmente cedente de espaço para o usuário final. Aqui a nossa linha é: se existe um espaço ocioso no imóvel que não vai ter utilização por conta da pandemia, exemplo, cara, eu estava planejado uma expansão para contratar pessoal novo para expandir uma linha de atividade minha, industrial, comercial, de serviço, e a pandemia mudou completamente o meu plano de negócios. Acho que você tem ambiente para negociar sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu entendo que sim.
dentro daquele princípio geral que eu comentei com você lá atrás, com todos aqui lá atrás, de tentar preservar as relações jurídicas e sempre atuar em cima de boa-fé e lealdade. Eu acho que hoje, no atual momento, assim, de novo, pessoal, acho que a linha de raciocínio aqui, quando a gente vai discutir essa situação, a gente tem que sair um pouco de uma discussão artigo tal da lei tal e pensar e começar a trabalhar com princípios. Esse é o momento em que a gente vai raciocinar com base em princípios de direito contratual. Sim. Bom, eu queria te fazer duas perguntas. Bom, a primeira é que se você acha que toda essa situação que a gente está vivendo agora, que é bem inusitada, eu acho que para qualquer operador do direito hoje em dia, a menos que tenha alguém aqui que viveu, que já estava vivo em 1917, é, se você acha que isso vai alterar alguma coisa nos contratos imobiliários, não precisa nem ser só de locação, daqui para frente. Eu digo assim, você acha, tem alguma dica, algum conselho para dar de cláusulas novas para se colocar em contrato? Porque assim, acho que assim, uma nova pandemia vai ser difícil, mas eu acho que a gente sempre colocava cláusulas genéricas de caso fortuito, força maior, qualquer coisa, sempre achando que não ia acontecer nada. Mas eu acho que em situações, por exemplo, menores, de situações imprevisíveis ou de onerosidade excessiva para aquela parte, eu acho que a gente precisa estudar um pouquinho mais e reforçar um pouco os contratos, né? Pelo menos assim, os de locação, eu vejo que não tem não dão muita bola para isso. Você tem alguma consideração, assim, que você acha que a gente, como advogado, devia melhorar? Eu acho, Elo, eu acho três coisas, tá? Eu acho que a primeira é que a gente tem um aprendizado ainda relativamente longo nessa curva de pandemia, porque infelizmente ela não vai terminar semana que vem. E mais que isso, a partir de então a gente vai ter um histórico muito rico de jurisprudência para conseguir olhar para a tendência, interpretação de princípio, para conseguir endereçar adequadamente contratos futuros. Tá? Eu acho que vai ter reflexo sim, eu acho que vai ter uma preocupação maior, de alguma forma, em endereçar situações imprevisíveis, mas para que a gente consiga endereçar situações imprevisíveis de maneira adequada num contrato, a gente precisa olhar para a tendência de como situações parecidas foram tratadas no passado. Sim. É impossível a gente disciplinar algo que a gente nunca vivenciou. Então, eu entendo que vai haver certamente vai haver uma mudança na abordagem dos contratos, para além de uma cláusula mais simples, por exemplo, compreende caso fortuito ou força maior, pandemia por viral ou bacteriana, por exemplo. Isso eu já estou colocando nos meus contratos de construção. Isso é algo simples da gente pensar. Mas pensar em cláusulas mais elaboradas, por exemplo, antecipando uma revisão, antecipando um como fazer, antecipando que em caso de pandemia as partes convencionam que não vai haver despejo, em caso de algum tipo de evento superveniente vai haver um diferimento dos valores do aluguel. E aqui eu estou falando de coisas que estão acontecendo na prática. Olha, eu concordo que eu não vou te despejar, eu concordo que a gente vai diferir o pagamento do aluguel, eu concordo que a gente vai diferir o pagamento do aluguel e quando a economia retomar, você vai me pagar um aluguel base eventualmente, só que se você na tua atividade econômica, numa colocação comercial, por exemplo, começar a faturar bem mais rápido, você vai me acelerar, por exemplo, pagar um percentual do teu faturamento como um complemento do aluguel que você não me pagou. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer prático de vivenciar o que está acontecendo, a gente tem um caminho a percorrer em relação a como a jurisprudência vai enfrentar esse tema, para a gente conseguir, de fato, endereçar. Hoje eu não consigo pensar numa cláusula contratual estruturada, que, de novo, não seja algo simples como compreende caso fortuito de força maior, pandemia por coronavírus, para colocar em qualquer contrato hoje, seja de locação, seja de venda e compra, seja de construção, de qualquer contrato imobiliário. Uma coisa assim que eu tô me baseando para fazer alguns estudos são os casos de enchente, né, que costumam ter aqui em São Paulo e que acabam, às vezes, inviabilizando o uso do imóvel, porque deixa ele imprestável ao uso, alguma coisa do tipo. E eu acho que essas cláusulas dá para colocar da pandemia, né, viral ou bacteriana, mas eu acho que poderia também colocar cláusulas do tipo, se for decretado estado de calamidade, estado de sítio, estado de emergência, que implique em redução de caixa da empresa ou desemprego em massa. Não sei, algumas coisas do tipo, são coisas assim que eu tenho feito algumas anotações aqui, mas acho que assim,
é sempre, eu acho que o mais importante é aquilo que a gente já falou antes, né? É ter esse pensamento de colaboração, porque é impossível prever tudo. Nunca a gente vai conseguir. O Heitor colocou assim: Edu, você entende que o magistrado, ao apreciar o pedido de tutela na suspensão de cláusula penal e juros de mora na locação, pode condicionar a prova de que o locatário tentou negociar com o locador? Digo isto porque todos estão alegando a teoria da imprevisão, sem demonstrar que tentou negociar. A resolução seria a última rácio? Doutor, você é fera, você é mestre, cara. Você já fez a pergunta dando a resposta. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem que condicionar sim. Eu, se eu fosse magistrado, condicionaria. Eu acho que é tarefa do judiciário afugentar os oportunistas. É tarefa do judiciário privilegiar os contratos e a manutenção das relações contratuais e tratar a resolução como exceção e não como regra. E esse é um problema muito sério que a gente tem no sistema contratual brasileiro. Como sociedade, a gente trata resolução como regra. Lei do distrato é um exemplo. Ah, eu não tenho dinheiro mais para pagar, ou eu vou parar de pagar. Ou o incorporador não entrega a obra ou faz pela metade, ó, estou devolvendo um pedaço do teu dinheiro aqui. Resolução, para mim, tem que ser tratada como exceção. E como exceção, eu tenho que tratar pedindo prova para o meu inquilino. Cara, você tentou negociar? Você estava numa situação difícil? Sim ou não? Me apresente provas. Para mim, falta até causa de pedir se o cara não entra com uma ação sem provar que tentou negociar, sem provar que o locador não concedeu. Porque como você vai levar. Se você não. Você tem que comprovar que houve um litígio, né? Que não há um acordo entre as partes. E tem um outro ponto, Elo, assim, eu tenho alguns clientes que têm ligado e falam assim, cara, eu vou falar que eu não vou pagar nada. Eu vou mandar uma notificação e falar que eu não vou pagar nada. Aí acho que algumas perguntas você fala assim, cara, você realmente não tem condições de pagar nada? Um, dois. Você acha que essa é a melhor abordagem com uma contraparte? Pô, cara, você trata o teu locador como um alemão, como inimigo. Não faz absolutamente nenhum sentido uma abordagem dessa natureza. Seja para negociar, seja para discutir no judiciário. Agora fala assim, eu não vou pagar porque eu não consigo. Velho, tá aqui, ó. Meu faturamento caiu a zero, eu não tenho caixa. Ou eu vou pagar aluguel, ou eu vou mandar a gente embora. Ou eu vou pagar aluguel, ou eu vou deixar de colocar comida em casa. São situações diferentes. Sim. Gui e Ana Oliveira, o mero balancete empresarial já serviria como prova de capacidade financeira? Eu acho que é uma prova, né? Porque o balancete ele é uma fotografia, geralmente ele é uma fotografia datada, Passado. relativamente datada, passada. Eu acho que é um indício de prova, mas assim, balancete, saldo de conta corrente, extrato em banco, foto da tua loja mostrando que ela está fechada, foto do teu estabelecimento mostrando que não tem ninguém lá dentro, Cópia de eventual decreto impedindo carta de demissão, carta de pagamento. dispensa de empregado. Muitos colegas estão falando que, como escritório de advocacia, né? Que como não está podendo abrir o escritório, não estão podendo atender e tem atividade, por exemplo, os meus clientes, a gente fala tranquilamente por WhatsApp, por não sei o quê, mas tem gente que, por exemplo, direito de família, geralmente o cara quer ir no escritório, né? Então, assim, isso acabou prejudicando demais. Como é que o advogado vai provar que teve queda no faturamento? Só, acho que o extrato, né? Porque assim, nem sempre tem aí uma forma. Eu acho que assim, eu acho que a pergunta é até um pouco mais ampla. Como que o autônomo, o informal, como que esse cara vai comprovar, sabe? A queda nos seus rendimentos? Eu acho que o documento base realmente é o extrato bancário, mas ele pode, por exemplo, cara, quantos e-mails ele recebeu pedindo reunião e consulta que ele não pôde atender? Eu acho que tem outros meios de prova aí, mas acho que o abalo de caixa para o profissional autônomo, o sujeito sente na carne, né? Ele sente na conta no Bradesco, ele sente na conta no Itaú mesmo. O cara tem que Uhum. baixar a CDB para pagar a despesa corrente do mês. Eu acho que o meio de prova mais adequado aí para o profissional liberal clássico é esse. E assim, o que eu posso dizer é que os escritórios de advocacia, em sua imensa maioria, estão negociando com os locadores reduções. Você Reduções falou de ou de baixar, você falou de baixar o CDB, né? Isso se ele não tiver investido, não estou falando por mim, mas isso se ele não tiver investido em fundo de investimento imobiliário, tiver perdido tudo com a bolsa. os fundos vão sofrer muito, já estão sofrendo, estão Já estão tendo perdas sofrendo. relevantes.
especialmente os fundos de tijolo com receita de carteira de locação, né? Eu pessoalmente advogo por algumas casas e tenho recebido pedidos de inquilinos aí das mais variadas classes de ativo, logística, comercial, escritório, shopping, pleiteando negociação. E acho que tem um ponto positivo aqui, Elo, que acho que é importante destacar, que na minha sensibilidade, na imensa maioria das vezes, a gente tem se deparado com negociações bastante leais. Bastante leais de parte a parte. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai fugir um pouco do tema, mas que eu tô pensando aqui e eu queria compartilhar com alguém. E é um caso concreto. Essas questões de financiamento bancário, em que os bancos estão postergando o pagamento, né, 60, 90 dias, tal. Tem muitos contratos que não são de financiamento com o banco, são ou direto com o incorporador, ou se e assim, e quando é direto com o incorporador, até ainda tem uma saída, mas eu tô com um caso bem, bem peculiar, que é o seguinte: foi com o incorporador, ele cedeu o crédito para um banco, o banco securitizou, já está dentro de um fundo, e eu não consigo negociar isso por nada nesse mundo, porque eles dizem que a CVM não deixa tirar, e na verdade, não é que a CVM não deixa tirar, dá um trabalho do caramba fazer isso. E o contrato dessa minha cliente tinha, somando aí taxa de juros anuais, mais a IPCA, não lembro qual que era agora, dava 15%. Ou seja, era algo que hoje a gente não tem mais. A gente não consegue mais que os contratos tenham isso. Então, acho que eles não querem tirar isso da carteira para colocar um contrato com juros menor, né? Com um retorno menor. Você acha que nesse caso eu teria algum êxito se eu entrar com ação judicial? Porque assim, não tem vício nenhum de Constituição. Não tem vício nenhum. Não sei, não sei. Eu acho que você tem eu acho que você teria boas chances, Elo. Eu acho que na realidade você está discutindo a revisão de saldo devedor, né? Para reequilíbrio econômico e financeiro, numa realidade que o teu cliente tomou um recurso lá atrás com uma Selic a 10,5 e hoje a Selic está a 4,5. E acho que você tem como argumento o fato de que todos os bancos privados, sem exceção, estão reduzindo as suas taxas de juros na ponta final do adquirente em contratos em andamento, em contratos pré-existentes, pré-celebrados. Por que você deveria ter um tratamento diferente pelo fato do crédito ter securitizado e estar lá na mão de um fundo, de um FDIC XPTO, ou de um fundo de investimento imobiliário, ou tendo sido empacotado num CRI? A grande realidade é que as securitizadoras e os fundos não têm back-office, eles não têm estrutura administrativa. Não é só uma questão regulatória. Não é só uma questão regulatória. Eles não têm estrutura administrativa para discutir a negociação desses contratos. Entendi. Vai ser o jeito, porque ela daqui a pouco vai perder o imóvel desse jeito. Qual o conselho que vocês dariam para proprietários de imobiliárias? Acho que a gente já falou um pouquinho da carteira garantida aí, que eu acho que é uma maneira de se proteger e eventualmente pleitear uma exoneração de fiança. Mas a situação das imobiliárias é bem complicada, né? Especialmente para quem administra a carteira de locação. A tendência é que o volume de locações novas para cobrança de comissão de primeiro aluguel ele deva reduzir significativamente. E a carteira de administração é aquela coisa. Eu acho que as imobiliárias, de alguma forma, para quem tem carteira de administração, é tentar atuar aí como um grande mediador entre inquilinos e locadores. Eu estou pensando nisso agora, como uma maneira de preservar suas carteiras. Você vai receber um valor menor de administração, porque o aluguel vai reduzir durante um determinado período, mas de alguma forma buscar algum tipo de composição aí. Talvez falar assim, olha, vamos diferir o valor do aluguel, mas vamos reduzir aqui um pouco o valor de administração, mas eu não consigo ficar sem fluxo durante 3 ou 4 meses, diferentemente de você, locador. De alguma forma, se inserir aí como intermediário, que são nessa relação aí de locador e inquilino, e agir como mediador e, em algum momento, inserir a discussão da situação da imobiliária nessa conversa toda. Eu acho tem que que assim, entrar na relação. E eu acho que assim, eu acho que
deveria até ser uma situação, uma atuação mais proativa, não esperar ser provocado, porque assim, tem que tentar tirar algum proveito de tudo isso, no sentido de, a partir do momento que a imobiliária é proativa e ela se adianta tentando resolver problemas, não advogar em favor do locatário ou do locador, não é isso. Mas assim, tá, estar ali dando a mão para as duas partes, porque no futuro, a hora que tudo isso passar, porque uma hora vai passar, essa imobiliária vai ser vista como um bom agente de mercado. Então, assim, eu não sou expert em locação, eu não manjo muito, então acho assim, guia, o que o Tristão falou, tá falado, porque. Mas eu acho que assim, pensar em estratégias para tentar tirar algum proveito, nem que seja de marketing. Em Olha, eu cima acho de. acho que dá até para traçar um paralelo com a atividade de advocacia, tá? Porque, assim, para quem está na advocacia imobiliária, se não sentiu ainda, eu acho que em algum momento vai sentir um arrefecimento na demanda, tá? De casos novos. O mercado parou. E parou por uma razão muito simples. As pessoas não conseguem precificar o tamanho da crise. Se a gente for pensar numa maneira, no racional bastante econômico. Não se toma a decisão de investimento porque não se consegue fazer um cálculo razoável de risco-retorno. A grande realidade é essa. O que eu tenho pensado aqui? Óbvio que o meu volume de negócios hoje, como profissional, diminuiu. Qual que é a minha primeira ação? Cara, eu vou estar ao lado dos meus clientes. Eu estou ligando para todo mundo, e não necessariamente como numa atitude meio mercantilista de vender serviço. Não, cara, eu estou aqui do teu lado, você precisa de ajuda? Você precisa segurar um pouco a parcela? Dá para eu diferir? Teve cliente de trabalho que já foi executado, que eu sei que o cara é meu parceiro e vai me passar trabalho no futuro. Eu virei pro cara e falei, vamos segurar os honorários. O cara pediu, vamos segurar, não tem problema. E por aí vai. Óbvio que cada realidade é uma realidade. Cada um tem as suas próprias contas para pagar e o seu senso de urgência, tá? Mas eu acho que, estar do lado do cliente e ser propositivo, é o que você falou, e antecipar necessidades é a chave da questão agora para quem é prestador de serviço. Sim. Seja Sim. advogado, seja imobiliária, seja empresa de contabilidade e por aí vai. Administrador de imóvel Eu acho que assim, nesse momento o advogado, ele sabe, assim, o advogado que está ligado, que está se informando, que está estudando, tudo, ele sabe quais são os problemas atuais e quais são os problemas que vão estourar. A gente pode não conseguir dimensionar exatamente todos, nem a extensão. Mas, assim, a partir do momento... A gente sabe que vai estourar muito rescisão de contrato de compra e venda. E a gente sabe que muita gente não vai conseguir pagar financiamento imobiliário depois que passar esses 60, 90 dias, a menos que o Estado intervenha de novo para dar alguma outra solução. Então, eu acho que assim, a gente já tem que... Quem está em casa, e eu dou um recado para quem não tem filho, aproveita para estudar, sabe? Aproveita para acompanhar todas as lives possíveis e ler todos os artigos possíveis e ficar bem antenado. E assim, já pensar, putz, aquele cliente tal vai ter problema. Manda um informativinho, sabe? Escreve 10 linhas, manda pro cara, tô aqui, porque eu acho que o advogado hoje, ele tem que ser, mais ou menos, ter uma relação de confiança e ali de segurar o cliente como um médico. Então, assim, o cara, ele quer ser acolhido, ele quer procurar o seu advogado e ele falar assim, calma, a gente não tem solução mágica, mas eu tô aqui para poder estudar com você, apresentar as soluções e ser muito honesto, né? Porque eu vejo muito advogado aí publicando na internet falando, porque isso daqui é fortuito e força maior, pode parar de pagar e acabou. Cara, não é assim que funciona, sabe? Eu acho que você coloca o seu cliente em risco. Eu vi um vídeo esses dias de um advogado falando que o síndico podia antes de PL, antes de qualquer coisa, podia fechar a área comum e multar os proprietários. Quer dizer, o síndico, na maior parte das vezes, não é síndico profissional, não tem noção nenhuma, assim, técnica da coisa, de jurídica, porque o cara não tem tempo de estudar. E aí o advogado vira e fala isso. Eu acho, assim, que o advogado também tem que, sabe, parar, pensar e enxergar o cliente como um ser humano e não só como um ativo, como um cara que paga seus honorários. Bom, Eu a tenho minha visto colocação. aqui, Elô, tem muita pergunta aqui sobre compromisso de venda e compra, compra e venda com alienação fiduciária. Eu sei que não é o tema da live, mas o que eu posso, para não deixar as pessoas sem resposta, é a próxima onda. Tá? A próxima onda de discussão vai ser em cima desses contratos financeiros.
ou contrato de venda e compra a prazo, um contrato em que há algum tipo de financiamento na aquisição de moradia, de unidade imobiliária. E eu acho que no final do dia a gente vai cair numa discussão relativamente parecida com as locações. E aí, de novo, é pensar que a conta não pode ser paga só pelo incorporador ou só pelo adquirente, e como é que a gente encontra um ponto de equilíbrio para dividir essa conta de uma maneira justa e adequada, pensando que no final do dia, de novo, quem vai pagar essa conta é a sociedade como um todo. Então, a gente não tem como Na escapar. verdade, assim, isso eu já falava antes, e às vezes as pessoas me olhavam com uma cara estranha, mas e acho que agora cabe mais ainda. Se todo mundo pede rescisão de contrato, não é só o incorporador que vai pagar a conta. Vai ser os outros adquirentes também, que vão ter mais atraso na obra, que vão ter mais prejuízo. Vai ser os funcionários daquela empresa que vão deixar de ser empregados, porque aí aquela construtora vai acabar tendo menos necessidade de demanda. Então, assim, não pode só olhar numa incorporação imobiliária, né? Que eu queria até fazer uma linha do tempo da incorporação imobiliária qualquer dia, mas a gente tem que lembrar que são muitas pessoas, é o fornecedor, são os empregados, são os outros adquirentes. E antes do cara começar a construir efetivamente, ele planejou 1.000 anos, ele pediu 1.000 autorizações, ele se ferrou lá com a Sabesp, enfim. Então, assim, eu acho que a Ana está falando no lado do incorporador como tratar os pedidos dos clientes para rescisão e resolução do contrato em virtude do Covid e a prorrogação de vencimentos das parcelas. E eu acho que o incorporador devia fazer o máximo de esforço possível dentro das possibilidades dele financeiras para não deixar que a rescisão ocorra. Prorrogar os Desencaixe vencimentos. de caixa, aplicação de lei do distrato, custo altíssimo de reposição do ativo. Incorporador, pense 2 vezes antes de perder teu cliente. Então tá. Tristão, obrigada de verdade. Eu fiquei super feliz que você aceitou e já aceitou a próxima. E boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Um beijo Obrigado, grande. pessoal. Fiquem em casa, se cuidem.